Você já sentiu que, ao fechar os olhos, justamente antes de se entregar ao descanso, algo mais poderoso que seus pensamentos diurnos toma forma? Imagens que parecem nos falar de um destino, um conselho ou um aviso que não sabíamos que precisávamos. A Bíblia nos mostra como Deus usou os sonhos para guiar José no Egito, Daniel na Babilônia e tantos outros ao longo da história. E hoje, sim, ele continua fazendo o mesmo. Neste mensagem, você descobrirá como certos sonhos podem ser muito mais do que o simples produto da sua imaginação. Você aprenderá a identificar quando Deus está sussurrando soluções na escuridão, confirmando um caminho ou alertando sobre o que está por vir. Quero convidá-lo a fazer algo simples, mas decisivo. Declare em voz alta: Senhor, abre o meu coração à tua voz enquanto eu durmo. Faz de cada sonho um passo a mais em direção ao teu propósito na minha vida. Que esta pequena oração marque o início de uma jornada na qual o seu descanso se tornará um cenário de revelação e crescimento espiritual. Número 1. A voz de Deus no silêncio noturno. Bendirei o Senhor que me aconselha. Até a noite me instrui a minha consciência. Salmos 16, versículo 7. A noite tem um mistério único. É o momento em que o alvoroço do dia se dissipa, as responsabilidades ficam em pausa e a mente entra em um estado diferente. E é exatamente nesse instante, quando o silêncio o envolve tudo, que Deus continua falando. Quantas vezes você já sentiu que, na calma da noite, pensamentos profundos enchem o seu coração? Talvez memórias, talvez inquietações, ou talvez um sussurro divino guiando o seu caminho. Desde tempos antigos, Deus tem usado a noite para se comunicar com o seu povo. Na Bíblia, vemos como homens e mulheres receberam mensagens claras enquanto dormiam. Sonhos que não eram simples imagens sem sentido, mas sim visões carregadas de direção, advertência ou promessas. José, o filho de Jacó, recebeu sonhos que revelavam o seu futuro. Daniel teve visões que anunciavam o destino de nações. E José, o esposo de Maria, foi advertido em um sonho para proteger o menino Jesus. Mas o que a noite tem que a torna um canal especial para a voz de Deus? Há algo na quietude noturna que abre uma porta em nosso interior. Durante o dia, a mente está ocupada, saturada de informações, preocupações e distrações. Mas à noite, quando tudo se apaga, quando os pensamentos deixam de correr em alta velocidade, o nosso espírito se torna mais receptivo. É nesse estado de descanso que Deus pode nos falar de forma mais clara. Não é por acaso que muitas pessoas experimentam momentos de clareza pouco antes de dormir ou ao acordar. É como se, ao baixar a guarda, algo dentro de nós se alinhasse com o eterno. Você já passou por isso? Aquele momento em que um pensamento inesperado chega com tanta força que você sente que não é apenas a sua mente divagando, mas uma mensagem mais profunda. Mas aqui surge uma pergunta importante. Como podemos diferenciar um sonho que vem de Deus de um simples reflexo da nossa mente? Nem tudo o que sonhamos é uma mensagem divina. Muitas vezes, os sonhos são apenas um eco de nossas experiências diárias, de nossas emoções, ou até mesmo do que vimos ou ouvimos. No entanto, quando Deus nos fala em sonhos, há sinais que não podemos ignorar. Os sonhos de Deus deixam uma marca distinta, não são fáceis de esquecer, ficam gravados no coração com um peso especial. Costumam trazer uma mensagem clara, uma direção ou uma advertência. E, acima de tudo, alinham-se com a sua palavra. Deus nunca nos dará uma mensagem que contrarie o que já nos revelou nas Escrituras. É importante aprender a discernir. Às vezes, Deus usa imagens simbólicas para nos falar, e em outras ocasiões, a mensagem é direta. Você se lembra quando Deus falou ao faraó em sonhos, mas precisou de José para interpretar o significado?
Às vezes, a revelação vem em partes. Primeiro o sonho, depois a interpretação. Por isso, se você acredita que Deus está falando com você através de um sonho, escreva-o, medite sobre ele e peça ao Senhor entendimento. Mas além dos sonhos, a noite é um espaço ideal para ouvir a Deus de muitas maneiras. Na quietude, a voz do Espírito Santo se torna mais clara. Talvez não com palavras audíveis, mas sim com impressões no coração, com pensamentos que nos redirecionam, com um sentimento de paz que confirma que Deus está presente. Por isso, não deixe que a noite seja apenas um momento de descanso físico, que seja também um tempo de conexão com Deus. Antes de dormir, dedique alguns minutos à oração. Fale com Ele. Diga: Senhor, aqui estou. Se tens algo a me dizer, quero ouvir. E confie que se Ele tem uma mensagem para você, Ele a fará chegar. Muitos dos momentos mais profundos com Deus ocorrem quando ninguém mais está presente, quando tudo está em calma, quando a alma está disposta a receber. Não ignore esses sussurros noturnos, pois podem ser a resposta que você estava esperando. Talvez, esta mesma noite, no silêncio, Deus queira falar com você. Número 2. O sonho de direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 5. Há momentos na vida em que nos encontramos em uma encruzilhada. Não sabemos qual caminho tomar, qual decisão escolher ou como dar o próximo passo. Olhamos ao nosso redor em busca de sinais. Procuramos conselho, tentamos analisar todas as opções. E mesmo assim, a incerteza permanece. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece orientação. E muitas vezes, essa orientação chega na quietude da noite, em um sonho que parece ser mais do que um simples reflexo dos nossos pensamentos. Deus tem usado os sonhos para dirigir o seu povo desde tempos antigos. Fez isso com José, o filho de Jacó, mostrando-lhe o seu futuro em imagens que, a princípio, pareciam misteriosas, mas que com o tempo se tornaram claras. Fez isso com o faraó do Egito, dando-lhe um aviso sobre os anos de fome que viriam. E fez isso com José, o esposo de Maria, guiando-o num momento de crise para proteger o menino Jesus. Os sonhos de direção são uma das maneiras pelas quais Deus nos mostra o caminho, quando as nossas forças e o nosso entendimento não são suficientes. Não se trata de um simples desejo ou de um pensamento passageiro. Esses sonhos carregam consigo uma clareza especial, uma impressão profunda no coração e, muitas vezes, uma paz que confirma que a resposta vem do alto. Quando enfrentamos decisões importantes, é natural querermos nos apoiar no nosso próprio raciocínio. Analisamos vantagens e desvantagens, tentamos prever as consequências, buscamos opiniões externas. Mas a Bíblia nos diz algo fundamental. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa que devemos agir sem pensar, mas que a nossa lógica humana é limitada, enquanto a sabedoria de Deus é perfeita. Deus nos fala de muitas maneiras, e os sonhos podem ser um meio de revelar opções que não havíamos considerado ou de confirmar que estamos na direção certa. Às vezes, a resposta não vem em palavras diretas, mas em símbolos, caminhos, portas abertas ou fechadas, luzes que iluminam uma trilha, pessoas desconhecidas que nos mostram algo significativo. Outras vezes, é uma sensação de paz que nos indica que o que sonhamos é mais do que uma imagem passageira. Quando Deus nos fala através de um sonho de direção, o faz com um propósito. Não é um sonho qualquer, nem um pensamento perdido na noite. É uma mensagem que fica gravada no nosso coração. Se ao despertar, sentimos que há algo especial no que sonhamos, é importante prestar atenção. Escreva-o, medite sobre ele e, acima de tudo, leve-o à oração. Mas também devemos ser prudentes.
Nem todos os sonhos vêm de Deus. Alguns são simplesmente uma mistura das nossas experiências diárias, das nossas preocupações ou desejos pessoais. Por isso, é essencial confirmar cada revelação com a palavra de Deus. Deus nunca nos dará uma direção que contradiga o que já estabeleceu nas Escrituras. Em muitas ocasiões, a direção divina se revela em etapas. Um sonho pode ser apenas o início de um processo no qual Deus irá nos mostrando mais detalhes com o tempo. Assim como José não entendeu imediatamente o significado dos seus sonhos, às vezes precisamos esperar, continuar orando e confiar que Deus esclarecerá a mensagem quando for o momento adequado. Se alguma vez você teve um sonho no qual sentiu que Deus lhe mostrou algo sobre uma decisão que deve tomar, não o ignore. Escreva-o, ore sobre ele e compare-o com o que a Bíblia diz. Peça confirmação a Deus e observe como as circunstâncias na sua vida se alinham. Deus é um Pai amoroso que não deixa seus filhos na incerteza. Antes de dormir, faça um ato de entrega. Diga a Deus: Senhor, se há algo que queres me mostrar, abre os meus olhos espirituais, guia-me nas minhas decisões. Não quero me apoiar na minha própria sabedoria, mas na tua. E confie que se você precisar de direção, Ele a lhe dará. Deus não deixou de falar. A sua voz continua ressoando no coração daqueles que estão dispostos a ouvir. E muitas vezes, na quietude da noite, quando a nossa mente para de correr e o nosso espírito se acalma, é quando Ele nos mostra o caminho. Número 3. O sonho de advertência. Entretanto, de uma forma ou de outra, Deus fala, ainda que não o entendamos. Em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando sobre o leito dormem, então revela ao ouvido dos homens e confirma a sua instrução para afastar o homem do que faz e desviar do homem a soberba. Assim, livra a sua alma do sepulcro e a sua vida de perecer à espada. Jó 32, versículo 14. Deus não deixa os seus filhos sem advertência. Ele fala: e quando não o ouvimos na rotina do dia, quando as distrações nos impedem de captar a sua direção, Ele encontra outra maneira de se comunicar. Muitas vezes, essa maneira é através dos sonhos, mas não qualquer tipo de sonho. Há sonhos que chegam com uma força distinta, com um peso que nos faz despertar com uma sensação de urgência. São os sonhos de advertência, aqueles que Deus nos dá para nos proteger de perigos iminentes, para corrigir o nosso rumo antes que caiamos num abismo. Esses sonhos não são simples imagens passageiras. São intensos, claros, até inquietantes. Não chegam para nos assustar, mas para abrir os nossos olhos. São como sinais no caminho, alertas espirituais que nos chamam a parar, a refletir e a tomar decisões sábias antes que seja tarde demais. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de como Deus usou sonhos de advertência para proteger os seus filhos. Pense no caso de José, o esposo de Maria. Deus lhe falou em um sonho dizendo-lhe que fugisse para o Egito porque Herodes queria matar o menino Jesus. Sem essa advertência, a história teria sido diferente. Deus não protege apenas no espiritual, mas também no físico, no emocional, em cada aspecto de nossa vida. Quantas vezes Deus nos advertiu de algo e ignoramos o sinal? Talvez um sonho tenha mostrado a você uma pessoa em quem não se deve confiar, uma decisão que não deve ser tomada, um lugar para o qual não se deve ir. E se não prestarmos atenção, se não discernirmos a mensagem, podemos acabar em situações de sofrimento que poderiam ter sido evitadas. Deus não dá advertências sem propósito. Se Ele lhe mostra algo em um sonho com um tom de urgência, não é para semear o medo, mas para protegê-lo. Mas aqui há algo importante. Nem todos os sonhos são advertências divinas. Às vezes, os nossos medos ou ansiedades podem se refletir em nossos sonhos, e isso não necessariamente significa uma mensagem de Deus. Então,
Como saber quando um sonho é realmente uma advertência do Senhor? Os sonhos de advertência costumam ter certas características. Primeiro, geram uma sensação forte ao despertar, como se o Espírito nos dissesse: isso não foi um sonho comum, preste atenção. Segundo, contém símbolos ou situações que nos levam à reflexão. Um caminho bloqueado, um perigo iminente, uma voz que nos chama à precaução. Terceiro, costumam se repetir se não atendemos à mensagem. Deus, em sua misericórdia, insiste quando necessário. Agora bem, o que devemos fazer se acreditamos que Deus nos deu um sonho de advertência? A primeira chave é levá-lo à oração. Não devemos agir impulsivamente nem nos deixar levar pelo medo, mas buscar a Deus e pedir confirmação. Se a mensagem é dele, ele a reafirmará de alguma forma, seja através da sua palavra, de um conselho sábio ou até mesmo de circunstâncias que nos deem clareza. Também é importante escrever o sonho. Às vezes, os detalhes podem parecer confusos no início, mas quando os anotamos e meditamos sobre eles, a mensagem se torna mais evidente. E, sobretudo, devemos estar dispostos a obedecer. Uma advertência divina que não é atendida pode se transformar em uma oportunidade perdida de evitar a dor. Deus não nos adverte por nada. Suas advertências sempre vêm com um propósito: nos proteger, corrigir e nos levar pelo caminho da vida. Muitas vezes são um chamado de atenção quando estamos nos desviando, quando estamos nos aproximando de pessoas ou situações que podem nos prejudicar. Ele nos alerta porque nos ama, porque não quer que caiamos nas armadilhas que o inimigo colocou em nosso caminho. Se alguma vez você teve um sonho que parecia ser mais do que um simples pensamento noturno, um sonho que deixou em você uma sensação de urgência, não o ignore. Não caia na paranoia, mas também não o descarte sem buscar discernimento. Deus continua falando hoje, continua protegendo, continua guiando. A pergunta é: estamos prestando atenção? Da próxima vez que tiver um sonho que o faça parar e pensar, leve-o a Deus. Peça sabedoria para interpretá-lo e coragem para agir. Porque quando Deus fala, não é para nos encher de temor, mas para nos guiar para a segurança da sua vontade. E quando aprendemos a ouvir as suas advertências, evitamos quedas, desvios e sofrimentos desnecessários. Talvez essa advertência que Deus está lhe dando hoje seja a chave para proteger o seu futuro. Número 4. O sonho de console. Não temas, porque eu estou contigo. Não te angusties, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra vitoriosa. Isaías 41, versículo 10. Há momentos na vida em que o coração se sente pesado. Noites em que as preocupações não nos deixam dormir. Em que a dor é tão profunda que nem sequer encontramos forças para orar. Talvez seja uma perda, uma crise, uma decepção. Momentos em que parece que a tempestade não cessa, mas mesmo em meio à angústia, Deus está presente. E muitas vezes, quando nossas forças fraquejam, quando nossas palavras se esgotam, Ele nos fala de uma maneira distinta, através de um sonho de consolo. Deus conhece o estado do nosso coração. Sabe quando estamos à beira do colapso, quando sentimos que não podemos mais. E é nesses momentos que nos dá um presente especial, um sonho que traz paz. Um sonho que, embora não resolva de imediato todos os nossos problemas, nos envolve em uma sensação de segurança e descanso, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Esses sonhos costumam ser diferentes dos demais. Não são confusos nem caóticos, mas estão cheios de uma calma indescritível. Às vezes, no sonho, nos vemos em um lugar tranquilo, envoltos em uma luz quente, sentindo uma paz que não tem explicação. Outras vezes, ouvimos palavras que nos enchem de esperança, frases simples mas poderosas como: estou contigo, não tenhas medo, tudo ficará bem.
E o mais belo é que, ao despertar, a sensação de paz não se dissipa de imediato. Ficamos com um sentimento de segurança, com a certeza de que Deus nos visitou no descanso, que usou a quietude da noite para nos lembrar de que Ele tem o controle. Esses sonhos têm sido uma constante na história da humanidade. Na Bíblia, vemos como Deus enviou sonhos para trazer consolo aos seus servos em momentos de crise. Pensa em Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú e teve um sonho em que viu uma escada que ligava o céu à terra. Em um momento de medo e solidão, Deus lhe lembrou de que não estava só. Pensa em Daniel, que em meio à incerteza recebeu visões que confirmavam o plano de Deus. Ou em José, o esposo de Maria, que em sonhos foi tranquilizado quando tinha dúvidas sobre o nascimento de Jesus. Deus continua fazendo o mesmo hoje. Talvez você tenha tido um sonho assim. Um sonho que chegou justamente quando mais precisava, quando a ansiedade ou a tristeza estavam te consumindo. Talvez, no sonho, você tenha visto alguém te dando um abraço, ou caminhado por um lugar cheio de luz, ou simplesmente sentido uma paz inexplicável. Esses sonhos não são coincidência. São uma mensagem do céu, um lembrete de que Deus cuida de você mesmo quando não o sente. Mas, como podemos reconhecer que um sonho é realmente um consolo de Deus? Existem alguns sinais claros. Primeiro, a sensação de paz que deixa no coração. Não é um sonho qualquer. É um sonho que, ao despertar, nos enche de calma. Segundo, a mensagem que transmite. Não é uma mensagem de confusão ou de temor, mas de amor e segurança. E terceiro, a aliança com a palavra de Deus. Deus nunca nos dirá em um sonho algo que contradiga o que prometeu nas Escrituras. Se você está passando por um tempo difícil, se a angústia invadiu o seu coração, te encorajo a que, antes de dormir, faça uma oração simples. Senhor, preciso da tua paz. Se quiseres falar comigo, abre os meus olhos espirituais. Permite-me sentir-te, ainda que seja em um sonho. Dá-me descanso em ti. E confie que Ele o fará. Deus não nos deixa sozinhos em meio à tempestade. Às vezes, a sua resposta não chega num instante, mas Ele nos dá sinais pelo caminho para nos lembrar de que continua conosco. E um desses presentes é o sonho de consolo, uma manifestação do seu amor nos momentos mais sombrios. Portanto, se alguma vez você acordar com uma sensação de paz inexplicável após um sonho, se sentir que foi abraçado pela presença de Deus durante a noite, não o ignore. É um lembrete de que, não importa o que você esteja enfrentando, Deus continua tendo o controle. E no tempo dele, te sustentará, te fortalecerá e te ajudará a seguir adiante. Número 5. O sonho de confirmação. Porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-vos um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. Quantas vezes você já se encontrou num momento de indecisão, perguntando-se se está no caminho certo? Aquelas noites em que você se deita com a mente cheia de perguntas, com o desejo de um sinal, de uma resposta clara. E então, no meio da noite, você tem um sonho diferente. Não é um sonho qualquer. Não é o reflexo de suas preocupações, nem uma simples construção da sua mente. É um sonho que traz paz, que deixa no seu coração a sensação de que Deus lhe falou. Os sonhos de confirmação são um dos meios que Deus usa para nos dar segurança em seu propósito para a nossa vida. Nem sempre são espetaculares, nem contêm grandes visões. Às vezes, podem ser simples imagens, palavras, sensações que nos confirmam que estamos na direção certa. É o selo divino sobre nossas decisões, a maneira como Deus nos diz: siga em frente, estou contigo. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de como Deus confirmou sua vontade através dos sonhos. Pense em José, o filho de Jacó.
Antes que sua vida mudasse completamente, Deus lhe mostrou em sonhos que seu destino era maior do que ele imaginava. Embora, na ocasião, ele não tenha compreendido totalmente o que significavam, esses sonhos foram uma confirmação de que Deus tinha um propósito especial para ele. E mesmo tendo passado anos de provação e dificuldade, José se agarrou a essa revelação até ver seu cumprimento. Outro exemplo é Gideão. Embora sua história não esteja diretamente relacionada a um sonho pessoal, vemos como Deus lhe deu uma confirmação através do sonho de outra pessoa. Quando Gideão duvidava do seu chamado, Deus permitiu que ele ouvisse o sonho de um soldado inimigo que confirmava a vitória de Israel. Isso fortaleceu sua fé e o impulsionou a agir com coragem. Deus continua confirmando sua vontade hoje. Às vezes, nos encontramos em momentos de dúvida e precisamos daquela segurança de que estamos no caminho certo. E é aí que Deus nos dá um sinal, um sonho que nos lembra de suas promessas, que nos mostra que não estamos sozinhos. Mas, como podemos saber que um sonho é realmente uma confirmação de Deus e não simplesmente o resultado dos nossos pensamentos? Há alguns sinais claros. Primeiro, esses sonhos costumam trazer uma paz profunda. Não deixam confusão nem inquietação, mas uma sensação de segurança e confiança. Segundo, alinham-se com a palavra de Deus. Deus nunca confirmará algo que vá contra o que já estabeleceu nas Escrituras. E terceiro, muitas vezes esses sonhos chegam em momentos-chave, quando estamos buscando direção e precisamos de uma resposta clara. Se você teve um sonho que parece ser uma confirmação, é importante levá-lo à oração. Não se trata de agir impulsivamente só porque sonhamos algo, mas de buscar a confirmação através da Bíblia, da oração e, em alguns casos, do conselho de pessoas sábias na fé. Deus não é um Deus de confusão, e se Ele quiser confirmar algo em sua vida, o fará de maneira clara e consistente. Também é útil manter um diário de sonhos. Escrever o que sonhamos nos ajuda a lembrar dos detalhes e a ver padrões com o tempo. Às vezes, um sonho pode não fazer sentido no momento, mas quando o revisamos depois, percebemos como Deus tem guiado nossos passos. Deus quer que caminhemos com segurança em seu propósito. Ele não nos deixa na incerteza, nem nos pede que avancemos sem direção. Se você está num momento de dúvida, peça a Deus que confirme sua vontade. E se você já recebeu uma confirmação em um sonho, agarre-se a ela. Não importa quantos obstáculos apareçam no caminho, o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Da próxima vez que se encontrar questionando o seu caminho, lembre-se de que Deus tem um plano para você. E se Ele lhe deu uma confirmação, seja em um sonho, em sua palavra ou através de outros sinais, confie nela. Não caminhe com medo, caminhe com fé, sabendo que o Deus que te chamou é fiel para te levar ao destino que preparou para você. Número 6. O sonho de revelação. Ele revela o profundo e o oculto, conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Daniel 2, versículo 23. Deus é um Deus que revela mistérios. Ele não deixa os seus filhos na escuridão, mas quando necessário, traz luz ao que está oculto, expõe verdades escondidas e mostra aquilo que à simples vista não podemos ver. E uma das maneiras como ele faz isso é através dos sonhos. Os sonhos de revelação não são sonhos comuns. Não são produto de nossas preocupações diárias, nem simples imagens sem sentido. São encontros divinos nos quais Deus nos mostra realidades espirituais, segredos do nosso propósito, advertências sobre padrões que precisam ser quebrados ou até mesmo estratégias para avançar em nossa vida. São aqueles sonhos que nos despertam com uma sensação de clareza, com a certeza de que acabamos de receber uma peça-chave do quebra-cabeça que antes não entendíamos. A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo de sonho.
Daniel, por exemplo, recebeu uma revelação que nenhum homem podia compreender. Nabucodonosor havia tido um sonho, mas não entendia o seu significado. Deus deu a Daniel a sabedoria não só para interpretar o sonho do rei, mas para revelar algo muito maior: os tempos e as estações que Deus estabeleceu para a humanidade. José, o filho de Jacó, também experimentou sonhos de revelação. Desde jovem, Deus lhe mostrou o seu destino, embora, na ocasião, ele não compreendesse completamente o que significavam aquelas visões. Mas com o tempo, cada sonho se cumpriu exatamente como Deus o havia revelado. Esses sonhos não são apenas para os personagens da Bíblia. Deus continua falando hoje. Há momentos em que Ele precisa nos mostrar algo que temos ignorado, uma verdade sobre nós mesmos, uma advertência sobre algo que se esconde em nossa família ou uma chave sobre o nosso chamado e propósito. E Ele faz isso através de sonhos que nos marcam, que nos fazem despertar com perguntas, mas também com direção. Como saber se um sonho é uma revelação de Deus? Primeiro, porque traz luz a algo oculto. Não é um sonho confuso ou sem sentido, é um sonho que expõe algo que antes não víamos. Segundo, porque nos impulsiona à ação. Não é apenas uma imagem passageira, mas uma instrução que nos leva a orar, a buscar respostas, a tomar decisões. E terceiro, porque produz discernimento. Deus não dá sonhos de revelação para semear medo ou confusão, mas para nos guiar rumo à verdade e ao seu propósito. Muitas vezes, esses sonhos revelam padrões espirituais que precisamos quebrar. Há pessoas que vivem sob cadeias geracionais sem se darem conta, mas Deus, em seu amor, lhes mostra em um sonho a raiz de seu problema. Revela o que devem cortar, a que precisam renunciar e como podem caminhar em liberdade. Outros recebem estratégias em sonhos, ideias, soluções, direções que os ajudam a avançar em seu propósito quando na vigília não encontravam a resposta. Por isso, é importante prestar atenção ao que sonhamos. Se você teve um sonho que parece ser mais do que uma simples imagem noturna, anote-o. Escreva os detalhes, os símbolos, as emoções que sentiu. Ore e peça a Deus entendimento. Às vezes, a revelação não é imediata, mas com o tempo, o significado se tornará claro. Não ignore os sonhos que trazem uma mensagem de Deus. Se Ele lhe mostra algo, é porque quer que você faça algo com essa informação. Talvez esteja advertindo sobre um relacionamento, revelando uma área da sua vida que precisa de cura, ou lhe dando uma visão sobre o futuro que preparou para você. Deus é um Deus que revela segredos. Ele não nos deixa na escuridão. Se você busca a sua direção, se está atento à sua voz, Ele lhe mostrará o que precisa saber. E quando isso acontecer, confie na sua orientação, pois cada revelação é um passo a mais rumo ao propósito para o qual você foi criado. Número 7. O sonho do chamado. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesses, eu te santifiquei, te dei por profeta às nações. Jeremias 1, versículo 5. Deus tem um propósito para cada vida. Ninguém está aqui por acaso, ninguém é um erro ou uma peça sem sentido na história. Desde antes do nosso nascimento, Deus já nos chamou, já colocou em nós dons, habilidades e uma missão que devemos cumprir. Mas muitas vezes, em meio às preocupações diárias, na confusão da vida, nos perguntamos: para que estou aqui? Qual é o meu propósito? É nesses momentos que Deus, em seu amor e soberania, nos fala através dos sonhos. Há sonhos que não só trazem consolo ou advertência, mas carregam uma carga especial, uma revelação clara do que Deus espera de nós. São os sonhos do chamado, aqueles em que o Senhor nos mostra nossa missão, nos dá uma visão do futuro e nos impulsiona a alinhar nossa vida com seu propósito. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam seu chamado através de sonhos e visões. José, o filho de Jacó,
Sonhou que um dia governaria, e embora na ocasião ele não compreendesse completamente o seu significado, esses sonhos foram a semente de um destino que se cumpriria com o tempo. Samuel, embora não num sonho, ouviu a voz de Deus enquanto dormia, uma voz que o chamou para se tornar profeta. Paulo teve uma visão em que lhe foi mostrado que deveria ir à Macedônia, entendendo assim que sua missão era pregar o evangelho em novos territórios. Deus continua chamando hoje. Há pessoas que despertaram com uma certeza profunda de que Deus lhes falou. Viram em sonhos imagens de lugares onde devem servir, pessoas a quem devem ajudar, dons que devem desenvolver. Pode ser que no sonho vejam uma luz, uma porta aberta, um caminho desimpedido. Ou pode ser que ouçam palavras claras que lhes digam o que devem fazer. Mas aqui há algo importante. O chamado de Deus nem sempre chega no momento que esperamos. Muitas vezes nos sentimos incapazes, com dúvidas, com temor. O próprio Jeremias respondeu a Deus dizendo: Senhor, sou muito jovem, não sei falar. Mas Deus lhe disse: não digas, sou um menino, porque a tudo o que te enviarás ir. Quando Deus chama, também capacita. Ele não nos deixa sós na missão que nos confia. Se alguma vez você teve um sonho que deixou em você a sensação de que Deus estava chamando-o para algo maior, não o ignore. Anote-o. Ore, busque confirmação na palavra. Deus não lhe revelará tudo de uma só vez, mas lhe dará sinais ao longo do caminho. O chamado é um processo, uma jornada de crescimento, de preparação e de obediência. Muitas vezes, esses sonhos surgem em momentos de transição. Talvez você esteja em uma fase em que não sabe o que fazer com sua vida. Talvez esteja enfrentando decisões importantes e não encontre clareza. É aí que Deus pode mostrar a você, em sonhos, uma direção, um sinal de para onde Ele deseja conduzi-lo. Mas um chamado não é apenas uma revelação, é uma responsabilidade. Quando Deus o chama, espera uma resposta. Nem sempre será fácil. Haverá obstáculos, dúvidas e momentos de prova. Mas se você confiar nele, verá como cada passo o aproximará mais do seu propósito. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. E se você sentiu seu chamado em um sonho, se viu sinais de que Ele o está guiando, não tenha medo. Ouse segui-lo. Desenvolver os dons que Ele colocou em você, caminhar com fé no propósito para o qual você foi criado. O sonho do chamado é mais do que uma visão noturna, é um convite de Deus para entrar em seu propósito. Está pronto para responder? Número 8. O sonho de sanidade. Bendice, alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que sara todas as tuas dolências. Salmo 103, versículo 2. Deus é um Deus de sanidade, não apenas no físico, mas também no mais profundo da alma. Ele não quer apenas restaurar nossos corpos, mas também nossos corações, nossas emoções, nossas feridas do passado. E muitas vezes, quando estamos demasiado cansados ou distraídos para ouvir a sua voz durante o dia, Ele nos fala em sonhos. Os sonhos de sanidade são um presente divino. São aqueles momentos em que, enquanto dormimos, Deus começa a agir em áreas da nossa vida que precisam de restauração. Não importa se é uma doença, uma ferida emocional ou um peso que carregamos há anos. Num único instante, num único sonho, Deus pode trazer alívio, clareza e restauração. Na Bíblia, vemos exemplos de como Deus usa os sonhos para trazer sanidade. Em Jó 33, versículo 14, diz que Deus fala de muitas maneiras, inclusive em sonhos, para afastar o mal e nos livrar da morte. E é que muitas vezes a sanidade não é apenas física, mas também espiritual. Deus quer nos libertar de pensamentos que nos destroem, de lembranças que nos prendem, de emoções que nos estão deixando doentes.
Há pessoas que despertaram depois de um sonho com uma sensação de paz tão profunda que sabem que Deus fez algo dentro delas. Outros sentiram que a dor física que os acompanhava desapareceu enquanto dormiam. E outros tiveram sonhos em que viram Jesus, uma luz radiante, ou sentiram uma presença calorosa que os envolve e os cura. Esses sonhos não são coincidência, são toques divinos, são o Pai Celestial estendendo a sua mão para trazer restauração. Mas a sanidade que Deus dá nem sempre é imediata. Às vezes, num sonho, Ele nos mostra o processo que devemos seguir. Revela as raízes da nossa dor, feridas que ainda não tratamos, emoções que reprimimos. Convida-nos a liberar o que carregamos dentro, a perdoar, a entregar nossas cargas. E quando despertamos, entendemos que há algo em nós que precisa ser curado desde a alma. Nesses sonhos, é comum ver símbolos. A água, por exemplo, representa purificação. A luz representa a presença de Deus trazendo restauração. O óleo, a unção do Espírito Santo curando e renovando. Não devemos ignorar esses detalhes, porque Deus usa a linguagem simbólica para nos falar no mais profundo. Se alguma vez você teve um sonho em que sente que Deus está te curando, não o descarte, anote-o. Medite sobre ele. Pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar através dele. E, acima de tudo, receba a sua sanidade com fé. Às vezes, a sanidade que Deus traz em um sonho se estende à vigília, à nossa vida diária. Talvez, depois desse sonho, você sinta que um peso desapareceu. Ou talvez entenda que há algo em seu coração que Deus quer tratar com você. Deus quer que você viva livre, saudável, restaurado. Ele não quer apenas salvar a sua alma, mas também curar cada parte do seu ser. Não importa há quanto tempo você vem carregando dor, doença, angústia. A sanidade dele está disponível para você. Se você está atravessando um tempo de doença, de dor emocional, de angústia, peça a Deus que fale a sua vida. Diga: Senhor, se tens algo que mostrar-me, fala comigo em meus sonhos. Mostra-me o que devo curar, dá-me a tua paz. E confie que Ele responderá. A sanidade de Deus não tem limites, não depende de um lugar, de um tempo ou de uma condição. Pode ocorrer a qualquer momento, até mesmo enquanto dormes. Portanto, abre o teu coração e recebe a sua restauração. Porque o mesmo Deus que perdoa os teus pecados também sara todas as tuas dolências. Número 9. O sonho de correção. Certamente nenhuma disciplina no presente parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém, depois produz fruto pacífico de justiça àqueles que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12, versículo 11. Deus é um Pai amoroso. Não é um juiz distante que espera o nosso erro para nos punir, nem um ser indiferente que nos deixa à nossa sorte. É um Pai que nos guia, nos corrige e nos disciplina, não para nos ferir, mas para nos formar. E muitas vezes, uma das maneiras pelas quais Ele nos fala para nos corrigir é através dos sonhos. Os sonhos de correção são aqueles momentos em que Deus nos mostra atitudes, pensamentos ou ações que precisamos mudar. São como um espelho que revela aspectos do nosso caráter que precisam ser moldados. Nem sempre são fáceis de assimilar, pois ninguém gosta de ser corrigido. Mas quando Deus nos disciplina, o faz com amor, pois vê além do que nós enxergamos. Ele conhece o propósito que tem para a nossa vida e não permitirá que pequenos erros nos afastem do nosso destino. Na Bíblia, vemos como Deus usou sonhos para corrigir e advertir os seus servos. Pensemos no faraó Abimeleque. Em Gênesis 20, Abimeleque tomou Sara, a esposa de Abraão, acreditando que ela era sua irmã. Mas Deus o advertiu em um sonho para que a devolvesse, porque caso contrário, ele sofreria graves consequências. Deus lhe deu a oportunidade de corrigir seu erro antes que fosse tarde demais. Outro exemplo é o de Jonas. Embora não tenha sido corrigido através de um sonho,
A sua história nos mostra como Deus disciplina com amor. Jonas quis fugir do propósito que Deus tinha para ele, e Deus permitiu uma tempestade e o grande peixe, não para castigá-lo, mas para redirecioná-lo. Assim acontecem os sonhos de correção. Deus nos mostra que estamos no caminho errado e nos dá a oportunidade de voltar a Ele. Muitas vezes, esses sonhos revelam áreas do nosso coração que ignoramos. Podem ser atitudes como o orgulho, a impaciência, a falta de perdão, a indiferença espiritual. Deus nos mostra o que precisamos mudar, não para nos envergonharmos, mas para nos libertarmos. E o faz com paciência, com graça, pois o seu desejo não é nos condenar, mas nos transformar. Esses sonhos também podem incluir advertências sobre consequências se não agirmos. Não como ameaças, mas como sinais de amor. Deus nos mostra o perigo de nossas decisões antes que seja tarde. Talvez você sonhe que está caminhando por uma trilha e, de repente, surge um obstáculo. Talvez veja uma luz vermelha que indica que deve parar. Ou talvez ouça uma voz que diz, volte atrás. Esses são sonhos nos quais Deus está falando, mostrando que você precisa corrigir seu rumo. Quando você despertar de um sonho de correção, não o ignore, não o descarte como algo sem importância. Pergunte a Deus, Senhor, o que queres me mostrar com este sonho? Há algo na minha vida que deva mudar? A correção é uma demonstração de amor. Se Deus está falando com você dessa maneira, significa que você importa, que Ele não o deixou sozinho, que continua agindo na sua vida. Não tenha medo da disciplina de Deus. Não a veja como um castigo, mas como um convite para crescer. Assim como um pai corrige seu filho para que aprenda, Deus nos corrige para nos tornar mais fortes, mais sábios, mais justos. A disciplina dele não é para nos destruir, mas para nos formar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Se você teve um sonho em que Deus está te corrigindo, agradeça-lhe. Sim, agradeça-lhe, pois isso significa que Ele te ama e está investindo no seu crescimento. Responda com humildade, com arrependimento e com ação. Faça as mudanças necessárias, endireite o seu caminho, confie que Deus está te guiando. Pois depois da correção vem o fruto da justiça. Depois da disciplina vem o crescimento. E no final, você entenderá que tudo o que Deus fez foi por amor, para te levar a um lugar melhor, a uma vida mais plena, mais alinhada com o seu propósito. Número 10. O sonho de provisão. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Deus é um Deus de provisão. Ele não só nos dá o que precisamos fisicamente, mas também fornece direção, respostas e soluções quando mais precisamos. Às vezes, quando sentimos que estamos num beco sem saída, quando os recursos parecem se esgotar e a incerteza nos cerca, Deus usa os sonhos para nos lembrar que a sua mão continua agindo, que a sua provisão está a caminho e que Ele jamais nos deixará na escassez. Os sonhos de provisão podem surgir em diferentes momentos. Há pessoas que sonharam com portas se abrindo, com banquetes servidos, com água abundante fluindo sem cessar. Esses símbolos não são coincidência, são mensagens de Deus que dizem, confia em mim, eu tenho o que precisas. Assim como na história de José, onde Deus lhe mostrou em sonhos os anos de abundância e os anos de escassez, preparando-o para ser um canal de provisão para toda uma nação, Deus também pode nos mostrar, através dos sonhos, como suprirá as nossas necessidades ou como devemos nos preparar para receber a sua bênção. Talvez te encontres num momento em que as portas parecem fechadas, onde sentes que não há saída, mas Deus pode falar contigo num sonho, mostrando-te uma direção, revelando oportunidades que ainda não viste. Pode ser que Ele te mostre um nome, uma situação específica, um recurso que parecia oculto.
e ao despertar, cientas no coração a certeza de que Deus já supriu. Os sonhos de provisão não só nos dão esperança, mas também nos preparam para agir com fé. Há momentos em que Deus nos mostra a bênção antes de a recebermos, para que o nosso coração esteja pronto para aceitá-la. Às vezes, sonhamos com um emprego, com uma oportunidade de negócio, com uma conexão que trará provisão, mas se não estivermos atentos, podemos ignorar esses sinais divinos. Por isso, quando tiveres um sonho que te fale de abundância, não o deixes passar. Anota-o, medita sobre ele, ora a respeito dele e busca como Deus quer que te movas com fé. É importante lembrar que a provisão de Deus nem sempre se apresenta da maneira que esperamos. Na Bíblia, vemos como Deus alimentou Elias com corvos, como multiplicou o óleo de uma viúva, como Jesus tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares. A provisão de Deus não está limitada pelas nossas circunstâncias. Não depende da economia, do mercado, do nosso salário ou do que temos no banco. A sua provisão vem da sua abundância, e Ele nos lembra disso nos sonhos para que não tenhamos medo, para que confiemos que Ele é o nosso provedor. Se tiveste sonhos nos quais viste símbolos de provisão, como chuva caindo sobre um campo seco, portas se abrindo, mãos estendidas com pão ou moedas, é possível que Deus esteja te dizendo: não te preocupes, eu tenho o controle. Esses sonhos não só trazem paz, mas também nos convidam a agir em obediência, porque a provisão de Deus exige fé. José não só interpretou o sonho do faraó, mas agiu, preparando o caminho para a bênção. Da mesma forma, quando Deus nos mostra num sonho a sua provisão, devemos estar prontos para recebê-la, para administrar bem o que Ele nos dá e para partilhá-lo com os outros. Deus não só supre as nossas necessidades físicas, mas também provê respostas em tempos de incerteza. Se tens orado por direção, por um sinal, por uma solução, presta atenção aos teus sonhos. Deus pode estar a mostrar-te o caminho. Talvez Ele revele uma mudança que deves fazer, uma oportunidade que deves aproveitar ou uma conexão divina que trará bênção à tua vida. Não ignores os sonhos de provisão. São lembretes de que Deus é fiel, de que Ele é o nosso sustento e de que, mesmo que o panorama pareça incerto, a sua mão continua a nos guiar. Se tiveste um sonho que te mostrou provisão, agradece a Deus antecipadamente. Proclama com fé que a sua bênção já está a caminho, porque Ele é o Deus que supre, o Deus que abre portas, o Deus que nos dá além do que pedimos ou imaginamos. Confia que Deus já está agindo. A sua provisão é inesgotável, o seu cuidado jamais falha. E mesmo que hoje não vejas a resposta, Ele já preparou o caminho. Mantenha a tua fé firme, pois o mesmo Deus que multiplicou o pão e os peixes, o mesmo Deus que abriu o mar para Israel, é o mesmo Deus que continua a prover para os seus filhos, e Ele jamais falha. Número 11. O sonho de liberação. Assim, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. João 8, versículo 36. Há cadeias que não vemos, mas que pesam sobre a nossa vida. Amarras que, embora invisíveis, nos limitam, nos desgastam e nos impedem de avançar. Às vezes, são medos profundos, feridas do passado, pensamentos que nos atormentam ou padrões destrutivos que se tornaram uma prisão. O mais perigoso dessas amarras é que muitas vezes nem sequer somos conscientes delas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos mostra o caminho para a liberdade, e um dos meios que usa para isso é através dos sonhos. Os sonhos de libertação são sinais divinos. São janelas que nos permitem ver o que oprime a nossa alma e, ao mesmo tempo, nos revelam o poder de Deus para quebrar essas correntes.
Não é raro que aqueles que têm batalhado com angústias, tentações ou lutas internas tenham sonhos nos quais veem imagens poderosas, cadeias que se quebram, portas que se abrem, luz que penetra em um lugar escuro e até a própria presença de Cristo estendendo sua mão para guiá-los para fora do cativeiro. Na Bíblia, vemos como Deus usou os sonhos para revelar segredos ocultos e mostrar a verdade. José, no Egito, interpretou sonhos que trouxeram direção e salvação. Daniel recebeu visões que o guiaram em meio à adversidade. E hoje, Deus continua usando os sonhos como uma ferramenta de revelação, especialmente quando se trata de nossa liberdade espiritual. Se tiveste um sonho onde viste portas fechadas que de repente se abrem, se sonhaste com cadeias que caem ao chão, com água purificadora limpando o teu corpo ou com uma luz ofuscante dissipando a escuridão, pode ser que Deus esteja te mostrando que está operando a libertação na tua vida. Pode ser que haja amarras que têm te limitado e que agora estão sendo destruídas pelo poder de Cristo. Esses sonhos podem surgir em momentos de grande batalha espiritual. Talvez tenha sentido que estás preso num ciclo do qual não consegues sair. Quem sabe seja uma dependência, um padrão de pensamentos negativos, um relacionamento tóxico ou um medo paralisante. Mas Deus não quer que vivas em escravidão. Ele deseja que experimentes a verdadeira liberdade, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas de uma transformação profunda do coração. Às vezes, esses sonhos também revelam estratégias do inimigo. Podem mostrar-te armadilhas, enganos ou situações que parecem inofensivas, mas que na realidade são a causa da tua escravidão. Deus usa os sonhos para abrir os nossos olhos e nos advertir sobre aquilo que nos afasta dele. Mas o belo é que quando Deus nos mostra algo, também nos dá a solução. Ele não deixa as nossas correntes à vista sem nos dar a chave para quebrá-las. Ele nos mostra o problema, mas também a saída. Muitos despertaram após um sonho de libertação, sentindo um grande alívio, como se um peso tivesse sido removido dos seus ombros. E é que, quando Deus opera, o faz de maneira completa. Ele não nos deixa pela metade, não nos dá apenas uma parte da cura. Quando Cristo entra em nossa vida, Ele vem para libertar, para restaurar e para renovar tudo o que está quebrado. Se tiveste esse tipo de sonho, não o ignores. Anota-o, ora a respeito dele, busca confirmação na palavra e pede direção ao Espírito Santo. Às vezes, a libertação não é instantânea, mas um processo que começa no sonho e se materializa através de passos de fé. Talvez Deus esteja te pedindo para soltar algo, para renunciar a um hábito ou para confrontar um medo. Seja qual for a mensagem, confia que Deus está te guiando para uma vida de liberdade. A libertação não é apenas um evento, é um estilo de vida. Não basta que Deus quebre as nossas correntes se depois voltarmos a colocá-las sobre os nossos ombros. Se Deus está te mostrando em sonhos que te está libertando, assegura-te de caminhar nessa liberdade. Enche a tua mente com a sua palavra, envolve-te com pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente e não permitas que o inimigo te engane novamente com as mesmas mentiras que antes te escravizavam. Jesus disse: assim, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Essa é a promessa que devemos abraçar. Não importa quão forte seja a amarra, quão longa tenha sido a batalha, ou quão impossível pareça a vitória. Se Deus disse que és livre, então és livre. Confia nele, recebe a sua libertação e começa a viver a vida plena que ele desenhou para ti. Número 12. O sonho de renovação. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Retirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. A vida está cheia de ciclos, momentos em que sentimos que avançamos e outros em que parece que estamos estagnados. Às vezes,
percebemos que carregamos os mesmos hábitos, as mesmas lutas e os mesmos pensamentos que nos paralisam há anos. No mais profundo do nosso ser, almejamos uma mudança real, uma transformação que não toque apenas a superfície, mas que penetre até o âmago da nossa alma. Deus conhece esse desejo. Ele não quer que vivamos com corações endurecidos ou com uma mente presa a padrões antigos. Por isso, muitas vezes usa os sonhos para nos mostrar que chegou o momento de uma renovação profunda. Os sonhos de renovação são sinais divinos de que Deus está operando em nosso interior. São como janelas que nos permitem ver o que Ele está fazendo em segredo no nosso espírito. Talvez, nesses sonhos, experimentemos imagens poderosas, água límpida que nos purifica, fogo que queima o velho para dar lugar ao novo, vento fresco que arrasta tudo o que já não nos serve. São símbolos de transformação, sinais de que Deus está removendo tudo aquilo que nos impede de avançar. Às vezes, esses sonhos nos revelam áreas da nossa vida que precisam ser renovadas. Pode ser que vejamos nosso próprio reflexo num espelho e percebamos que algo em nós mudou. Ou talvez sonhemos com um coração que é substituído por outro novo, mais vivo, mais sensível à voz de Deus. Essas imagens não são coincidência, são mensagens diretas de que Deus quer fazer algo novo em nós. A transformação de Deus começa no interior, mas inevitavelmente se reflete na nossa vida diária. Não se trata apenas de nos sentirmos diferentes, mas de viver de maneira distinta. Quando Deus renova a nossa mente, os nossos pensamentos passam a se alinhar com a sua vontade. Deixamos para trás ideias destrutivas, inseguranças, dúvidas e tudo aquilo que nos mantinha prisioneiros. Quando Ele renova o nosso coração, nossas emoções também se transformam. A raiva cede lugar à paz. O rancor se dissolve no perdão e o medo é substituído pela confiança nele. Talvez você esteja passando por uma fase em que sente que o seu coração está endurecido, que perdeu a sensibilidade espiritual ou que tem dificuldade em se conectar com Deus como antes. Talvez esses sonhos sejam o sinal de que Ele deseja fazer algo novo em você. Não se trata de tentar mudar por conta própria. A renovação não é um esforço humano, é uma obra sobrenatural que ocorre quando nos rendemos completamente a Deus. É possível que, depois de um sonho de renovação, você desperte com uma sensação de leveza, como se algo tivesse sido removido de dentro de você. Ou talvez se sinta inquieto, porque o sonho revelou algo que você precisa deixar para trás, algo que Deus está pedindo que entregue. Seja qual for a experiência, o importante é prestar atenção e responder. Deus não nos mostra essas coisas para nos deixar confusos, mas para nos guiar num processo de transformação que nos levará a uma vida mais plena e livre nele. Se você teve sonhos em que percebe sinais de renovação, anote-os, reflita sobre eles. Ore e peça a Deus clareza sobre o que Ele está operando na sua vida e, acima de tudo, coopere com o processo. A renovação não é automática, requer disposição, abertura e ação. Talvez Deus esteja te chamando para mudar certos hábitos, para se cercar de pessoas que edifiquem a sua fé ou para deixar para trás pensamentos que têm sido um obstáculo na sua caminhada com Ele. O inimigo tentará convencer você de que não é possível mudar, de que continuará sendo a mesma pessoa com as mesmas lutas. Mas a verdade é que quando Deus renova, Ele o faz por completo. Não nos deixa pela metade. Ele não só limpa a superfície, mas transforma desde a raiz. Ele te dá um novo coração, uma nova mentalidade e um novo propósito. O sonho de renovação não é apenas uma mensagem, é um convite. É Deus dizendo que está pronto para transformar tudo o que tem estado estagnado na sua vida. É a oportunidade de deixar o velho para trás e caminhar no novo que Ele preparou para você. Você está disposto a recebê-lo? Número 13. O sonho de proteção.
pois aos seus anjos mandará acerca de ti que te guardem em todos os teus caminhos. Nas mãos te levarão para que o teu pé não tropece em pedra. Salmos 91, versículo 11. Há momentos na vida em que sentimos medo. Situações em que a incerteza, a ansiedade ou mesmo o perigo parecem nos cercar. Mas, em meio a essas circunstâncias, Deus nos lembra que a sua proteção jamais nos abandona. E muitas vezes, Ele o faz por meio dos sonhos. Aqueles momentos em que a nossa mente descansa, mas o nosso espírito continua desperto, são oportunidades em que Deus nos mostra que estamos cobertos pelo seu amor, rodeados pelo seu refúgio e sustentados pelo seu cuidado constante. Os sonhos de proteção não são por acaso, são mensagens do céu, um sinal de que Deus está velando por nós, mesmo quando não estamos conscientes dos perigos que nos rodeiam. Às vezes, esses sonhos se apresentam com imagens claras, anjos que nos cercam, uma luz que dissipa a escuridão, um escudo que nos cobre, ou uma fortaleza impenetrável onde encontramos abrigo. São símbolos da segurança que Deus nos oferece em tempos de dificuldade. Talvez, em alguma ocasião, você tenha sonhado que estava num lugar perigoso, mas de repente algo ou alguém te resgatava. Ou talvez tenha visto uma porta se fechando bem antes do perigo se aproximar. Esses sonhos não são apenas imagens ao acaso, são sinais divinos de que Deus está operando no invisível para te guardar. Ele se adianta aos ataques, desvia caminhos de perigo e coloca uma barreira de proteção ao redor daqueles que confiam nele. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus usou os sonhos para proteger o seu povo. José, o esposo de Maria, recebeu em sonhos a advertência de fugir para o Egito com o menino Jesus, salvando-o da ira de Herodes. Em outra ocasião, Deus falou a Abimeleque em sonhos para evitar que pecasse contra ele ao tomar Sara, a esposa de Abraão. Esses são apenas alguns exemplos de como os sonhos serviram como um mecanismo de proteção divina, uma forma de Deus intervir para preservar a vida de seus filhos. Mas não se trata apenas de proteção física. Os sonhos de proteção também podem nos advertir sobre influências negativas, pessoas ou situações que possam nos desviar do propósito de Deus. Talvez você tenha sonhado com alguém que parecia confiável, mas no sonho viu sinais de alerta. Ou talvez tenha visto caminhos escuros que te levavam a um beco sem saída, apenas para despertar com a sensação de que deveria tomar uma decisão diferente na vida real. Esses sonhos não devem ser ignorados. São uma maneira de Deus nos falar, de nos mostrar o que os nossos olhos naturais não podem ver e de nos convidar a nos refugiar nele. Depois de um sonho de proteção, muitas pessoas despertam com uma sensação inexplicável de paz. É como se Deus tivesse depositado no seu espírito a certeza de que está em suas mãos, de que nenhuma ameaça poderá tocá-lo sem o seu consentimento. É um lembrete de que, não importa o que o inimigo tente, Deus sempre terá a última palavra. E quando Ele decide nos guardar, nenhum plano contra nós pode prosperar. Se alguma vez você experimentou um sonho de proteção, encare-o como um sinal de que Deus está agindo a seu favor. Não o deixe passar despercebido. Ore, agradeça e peça a Deus discernimento para compreender a mensagem completa. Se o sonho trouxer uma advertência, considere-a com seriedade. Se trouxer consolo, abrace-o com fé. Deus não envia esses sonhos para gerar medo, mas para fortalecer a sua confiança nele. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Talvez hoje sinta que está no meio de uma batalha, que o perigo é real e que as ameaças são muitas. Mas Deus quer te lembrar que Ele é o seu refúgio, que os seus anjos estão ao seu redor, que a sua mão te sustenta e que mesmo quando não o vês, Ele está operando para te proteger. Ele não te deixou sozinho, Ele enviou a sua proteção, mandou os seus anjos e traçou um plano para te resguardar. Portanto, confie, descanse em sua promessa
E da próxima vez que experimentar um sonho em que sinta a sua proteção, desperte com a certeza de que Deus está velando por você e que nele sempre encontrará o refúgio seguro que a sua alma necessita. Número 14. O sonho profético. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Joel 5, versículo 28. Deus continua falando ao seu povo, não somente através da Escritura, mas também por meio de sonhos e visões que revelam a sua vontade, a sua direção e, em alguns casos, o futuro. Desde os tempos bíblicos até hoje, os sonhos proféticos têm sido um canal de comunicação divina, uma janela que nos permite ver o que está por vir e nos preparar para isso. Não se trata de simples imagens passageiras ou de pensamentos inconscientes. São mensagens do céu que, se aprendermos a discerni-las, podem fazer a diferença na nossa vida e na daqueles que nos cercam. Os sonhos proféticos não são produto da imaginação, mas uma ferramenta de Deus para preparar os seus filhos. Às vezes, esses sonhos trazem advertências sobre perigos iminentes. Outras vezes, revelam promessas que ainda não se cumpriram, assegurando-nos que Deus está orquestrando cada detalhe a seu tempo. Também podem anunciar mudanças significativas em nossas vidas, em nossa nação ou na igreja. São como uma lâmpada em meio à incerteza, guiando-nos pelo caminho correto. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de sonhos proféticos. José, o filho de Jacó, sonhou com o seu futuro governo e com a fome que viria sobre o Egito. Daniel recebeu visões de eventos que ainda não haviam ocorrido em seu tempo. E o próprio José, esposo de Maria, foi advertido em sonhos sobre a ameaça de Herodes, permitindo-lhe proteger o menino Jesus. Esses sonhos não foram meras coincidências, mas estratégias divinas para cumprir o seu propósito. Hoje, Deus continua falando por meio dos sonhos. Talvez você tenha experimentado um sonho que parecia mais real do que qualquer outro. Um sonho que deixou uma impressão tão profunda no seu coração que não pôde ser ignorado. Pode ter sido um sonho no qual viu alguém precisando de ajuda, um evento que ainda não aconteceu ou uma imagem simbólica que parecia conter uma mensagem. Quando esses sonhos vêm de Deus, eles não se dissipam com o tempo. Permanecem em nosso espírito, impulsionando-nos a orar, a buscar direção e a estar atentos ao que o Senhor está dizendo. Mas como podemos saber se um sonho é verdadeiramente profético e não apenas um reflexo dos nossos pensamentos diários? Primeiro, um sonho profético sempre trará clareza, mesmo que não compreendamos seu significado de imediato. Não gera confusão nem temor desnecessário, mas desperta uma sensação de propósito e urgência. Segundo, ele se alinha com a palavra de Deus. Deus nunca nos dará uma revelação que contradiga o que ele já estabeleceu nas Escrituras. E terceiro, com o tempo, o sonho se confirmará. Pode ser por meio de outros crentes, de situações que começam a se alinhar ou de uma convicção interna que continua a crescer. É importante que, ao recebermos um sonho desta natureza, o levemos à oração. Não devemos nos precipitar em compartilhá-lo sem antes buscar confirmação. Alguns sonhos proféticos são pessoais, desenhados para nos preparar para o que Deus fará em nossa vida. Outros são para a comunidade de fé e devem ser discernidos com sabedoria. Nem todos os sonhos devem ser interpretados de forma literal. Alguns vêm na forma de símbolos que requerem a revelação do Espírito Santo para compreendermos o seu significado. Se Deus te deu um sonho profético, não o ignores. Anote-o, medite sobre ele. Peça a Deus que te conceda entendimento e que te mostre quando e como agir. Se o sonho for uma advertência, prepare-se em oração e busque direção. Se for uma promessa, agarre-se a ela com fé, mesmo que pareça demorar a se cumprir.
E se for um chamado para interceder por outros, faça-o com diligência, sabendo que a sua oração pode fazer a diferença no cumprimento dos planos de Deus. O Senhor não nos revela o futuro para nos preocuparmos, mas para nos prepararmos. Quando Deus dá um sonho profético, é porque quer que estejamos prontos, que tomemos decisões com sabedoria e que caminhemos com confiança na sua soberania. Não é um jogo, nem uma simples curiosidade. É uma ferramenta poderosa que, se usada corretamente, pode trazer direção, proteção e esperança. Deus continua falando hoje e continua usando os sonhos para revelar o que está por vir. Se Ele te deu um sonho profético, não o desconsidere. Guarde-o, compartilhe-o no tempo certo e caminhe em obediência, sabendo que cada revelação que vem de Deus é uma peça do grande quebra-cabeça do seu plano perfeito. Número 15. 1 de João 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo. Deus continua falando através dos sonhos, mas nem tudo o que sonhamos provém dele. Nem toda mensagem que recebemos à noite é uma revelação divina. Ao longo desta série, vimos como Deus usa os sonhos para confirmar a sua vontade, trazer direção, advertir de perigos, guiar-nos em nossa missão e até revelar verdades profundas sobre nós mesmos. No entanto, há algo que não podemos perder de vista: a necessidade do discernimento. Vivemos num mundo onde muitas vozes tentam falar conosco. A nossa mente gera pensamentos, as nossas emoções influenciam o que percebemos. E o inimigo também pode tentar semear confusão. Por isso, a Bíblia nos adverte para provarmos os espíritos, para examinarmos tudo com cuidado. O discernimento é a chave para não cairmos em enganos e para assegurarmos-nos de que o que recebemos realmente vem de Deus. Mas, como discernimos a voz de Deus em nossos sonhos? Primeiro, tudo o que Deus nos revelar deve estar alinhado com a sua palavra. Deus nunca nos dará uma mensagem que contradiga a Bíblia. Se o sonho nos leva à dúvida, à confusão ou a agir contra os princípios de Cristo, devemos descartá-lo imediatamente. A palavra é a nossa bússola. Segundo, a voz de Deus sempre traz paz. Pode ser um sonho que nos advirta sobre algo difícil, mas mesmo na advertência, há paz. Se o sonho nos deixa em angústia sem direção, provavelmente não vem de Deus. Além disso, os sonhos que vêm de Deus geram fruto. Quando um sonho é divino, a sua mensagem nos move para a ação correta. Inspira-nos a orar, a buscar a sua presença, a mudar atitudes, a crescer espiritualmente. Um sonho que vem de Deus nunca é apenas para satisfazer a nossa curiosidade, sempre tem um propósito transformador. E aqui é onde entra em jogo a humildade. Às vezes, podemos interpretar mal um sonho porque o vemos através de nossas emoções ou desejos. Por isso, é importante compartilhá-lo com crentes maduros, com mentores espirituais, com a comunidade de fé. Deus usa a sabedoria coletiva para nos ajudar a ver com maior clareza. Um passo prático para crescer em discernimento é manter um diário de sonhos. Escrever o que sonhamos, orar sobre isso e buscar confirmação na palavra nos ajuda a identificar padrões e a entender quando Deus está falando conosco. Às vezes, o significado de um sonho não é compreendido de imediato, mas com o tempo e a oração, Deus vai revelando o que quer nos dizer. Outro aspecto fundamental é a oração. Se queremos ser sensíveis à voz de Deus, devemos estar em comunhão com Ele. Uma vida de oração nos ajuda a reconhecer a sua voz, tanto nos sonhos quanto na vida cotidiana. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Quanto mais tempo passamos com Ele, mais fácil é identificar quando Ele está falando conosco. Também é importante lembrar que nem todos os sonhos têm um significado profético ou espiritual.
Alguns simplesmente refletem as nossas preocupações, experiências ou o cansaço do dia. Não devemos nos obsessar em tentar encontrar significado em cada imagem que vemos enquanto dormimos. A chave está na direção do Espírito Santo, em estarmos atentos aos sonhos que permanecem em nossa mente, que trazem convicção, que nos convidam a orar ou a tomar ação. Se alguma vez tiveres um sonho que te inquieta, antes de tomar decisões baseadas nele, busca confirmação. Deus não é um Deus de confusão. Se for uma mensagem importante, Ele a confirmará de diferentes maneiras. Através da sua palavra, de outras pessoas, de circunstâncias que se alinham. Não tenhas medo de perguntar, de esperar, de buscar clareza. O que vem de Deus sempre se revela com o tempo. Deus quer falar conosco, quer nos guiar, advertir, fortalecer e transformar-nos. Mas também nos chama a ser sábios, a não nos deixarmos levar por qualquer revelação sem prová-la, sem avaliá-la à luz das Escrituras. O discernimento é um dom do Espírito Santo, e quando o usamos bem, podemos caminhar com segurança, sabendo que estamos ouvindo a voz correta. Se sentires que Deus tem falado contigo através dos sonhos, toma um momento para refletir. Buscaste confirmação na palavra? Esse sonho te aproxima mais de Deus? Te enche de paz, mesmo que a mensagem seja desafiadora? Se a resposta for sim, então podes confiar que Deus está guiando o teu caminho. Que a nossa oração seja sempre esta: Senhor, dá-me discernimento para reconhecer a Tua voz, sabedoria para interpretar o que me mostras e humildade para buscar conselho quando necessário. Que cada sonho que vier de Ti seja uma ferramenta para o meu crescimento e para a Tua glória. Ao longo destas sessões, você pôde ver como Deus usa os sonhos para nos falar dos seus planos, nos encorajar na adversidade, nos advertir sobre perigos, confirmar a sua vontade e até nos curar no mais profundo do coração. Descobriu que cada sonho divino se torna um passo a mais na sua transformação e na sua conexão com o Pai. Os sonhos não são simples anedotas noturnas. Podem ser convites para uma mudança de vida, para uma nova etapa de fé ou para uma realidade mais plena na presença de Deus. No final, o que faz a diferença é a sua resposta. Você estará disposto a guardar cada mensagem, a orar em busca de discernimento, a compartilhá-la com aqueles que podem aconselhá-lo com sabedoria e, acima de tudo, a obedecer à voz de Deus quando reconhecer que Ele está falando com você? Lembre-se de que a chave está no discernimento, na humildade para aprender e na coragem para agir. Mantenha o seu diário de sonhos, estude a palavra, ore com perseverança e busque confirmação em sua comunidade de fé. Deus não o deixará às escuras quando você realmente anseia pela sua orientação. Que a partir de agora, suas noites se encham de propósitos claros, que seus sonhos sejam uma ponte de comunicação com o céu, e que cada mensagem divina fortaleça a sua confiança no amor inesgotável do Pai. Siga em frente, confiando que, enquanto você dorme, aquele que nunca descansa continuará falando ao seu coração, semeando esperança e abrindo caminhos que você jamais imaginou trilhar. Descanse em sua promessa e desperte a cada dia com a certeza de que Deus cuida dos seus passos e dos seus sonhos. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente,
Estou mais perto de Deus para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.